Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. Voltamos aqui, primeiro episódio de 2023. Aê! Parabéns a todo mundo que sobreviveu à pandemia, sobreviveu a 2022, entendeu? Com todos aqueles perrengues que nós comentamos no último episódio do ano passado. Sim, né? sim. Eu espero que vocês tenham passado um ótimo fim de ano, que o coração de vocês já tenham enchido de esperanças para esse novo ano. E para a gente falar um pouquinho mais sobre teorias da conspiração juntos aqui. Bom, para o episódio de hoje a gente trouxe um clássico de teorias da conspiração. Basicamente foi o que moldou teorias da conspiração como a gente conhece, né, as teorias hoje. É um tema que a gente estava guardando para fazer já há bastante tempo. Hoje a gente vai falar sobre a morte do Kennedy e as teorias, né, que circundam esse evento, que foi um dos eventos mais marcantes, né, da história moderna. E, como sempre, antes, né, de falar do nosso tema, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Primeiro, agradecer a todo mundo que comentou mais uma vez. Então, cabe a nós aqui lembrar a vocês que você pode interagir com a gente pelo nosso Instagram, que é o @podeconspirar, e também pelo nosso YouTube. Se você está vendo nossas carinhas aqui, você pode deixar seus comentários aqui, que a gente lê e responde com todo carinho. Além de que nas plataformas de streaming agora também dá para você interagir com a gente. Então, se você puder, né, nas plataformas interagir com a gente, por favor, mande mensagem, nos avalie, porque isso é importante e faz com que o algoritmo distribua melhor o nosso conteúdo, tá certo? Então, gente, vamos lá para o primeiro comentário, que foi do Ed Ferreira, que ele, né, sempre aí também anda comentando os episódios. E no último episódio ele escreveu aqui pra gente que foi muito bom. Valeu. Esse é o nosso último episódio, né? Se você ainda não viu, foi o nosso episódio de final de ano, né? Que a gente encerrou o ano de 2022 com uma bela retrospectiva de notícias bizarras e teorias da conspiração de 2022. Que não foram poucas, que convenhamos. Foi difícil selecionar. Difícil, gente. Nossa. Nem me fala. Bom, nosso segundo comentário aqui, também do nosso último vídeo, né, do último vídeo de 2022, foi o comentário do Mac. E ele trouxe aqui pra gente. Hello, pretty ladies. Muito irreverente o episódio dessa semana. Boas férias a todas e nos vemos em 2023. Que seja um ano melhor para todos. Fica a dica no novo quadro dentro do podcast, Conselhos Conspiratórios, com a Tassi dando dicas para resolver as buchas dos ouvintes e a Beta dando dicas de economia. Parabéns, meninas. Feliz ano novo. Gente, Mac, conta pra mim de onde você tirou que eu vou dar dica de economia. Acho que é por conta daquela história lá do vinagre, sabe? Ah, vai mudar! Você falou da pizza, ser. Que dava para usar o que estava na geladeira para fazer uma pizza no final do ano. Ah, verdade. É verdade. Eu acho que essas coisas é verdade. Aí. Olha, acho que rola mesmo. Obrigada, Mike. Rola mesmo. Tem razão. Eu acho que ele tá tendo acesso ao nosso grupo do WhatsApp, porque agora há pouco a gente estava falando de preços de supermercado no grupo. Eu também acho. A gente acabou de falar hoje de supermercado lá no grupo. Maravilhoso. Bom, e por fim, a gente tem o Denilson Souza, que falou assim pra gente: oi, meninas, conheci o podcast esse ano em dezembro. Gostei bastante, vida longa ao Pode Conspirar. Muito obrigada, Denilson. Bem-vindo ao nosso grupo conspiratório.
Espero que você se divirta e saia um pouquinho informado daqui. Aí, essa parte a gente já não pode garantir né? muito, mas... Exatamente. A gente sempre, vou voltar a falar. Aqui não é um ambiente que nós estamos falando de coisas comprovadas. Quando for falar assim, nossa, olha, tem documento falando sério disso, documento que comprova isso, nós vamos falar que tem um documento. Fora disso, são só especulações mesmo. Então, você, além de ser conspiratório, é especulativo. Então, então seja bem-vinda. Bom, a gente teve também um comentário do Ed Ferreira também no nosso último vídeo, né? Em que a gente falou sobre algumas teorias, uma delas era sobre jogos da Copa, né, que a Tassi trouxe no último episódio. E aí ele comentou: concordo com a Tassi em gênero, número e grau sobre arranjos na Copa. Antes do final dessa Copa terminar, eu comentei aqui em casa que num futuro a tecnologia vai avançar tanto que vão conseguir desvendar esses mistérios que envolvem as Copas. E esses resultados, na minha opinião, tudo arranjado. Acho que nossos jogadores precisam treinar mais cobranças de pênaltis e menos dancinhas. Feliz Natal e um ótimo ano novo para todos. Otávio aplaudiu de pé no comentário. Perfeito. Eu também acho, Ed. E nossos jogadores precisam treinar as cobranças de pênalti. Porque, sinceramente, e parar de ficar dançando, né? Ai, gente, sei lá. O Ed também ficou pistola. Ficou pistola. Eu também fiquei pistola essa semana, gente. Com a morte do Pelé. Pô, nenhum jogador, assim, tipo, igual o Neymar, por exemplo, já que ele é o melhor jogador do Brasil hoje, né? Tá bom. Nem foi lá no velório do Pelé. Eu acho isso sério, eu acho isso um absurdo. Eu acho. Independente de defeitos, ou sei lá, né, enfim, mas sei lá, ele foi um ídolo, ele trouxe muita alegria para o Brasil e acho um absurdo. Momento inauguramos esse ano com mais um momento da Tassi Pistola. Tassi Pistola. É que vocês não viram eu ficar revoltada hoje com os produtos da China. Então, é sério, gente, pelo amor de Deus. Se tiver algum engenheiro eletrônico que está aqui ouvindo a gente, abra uma empresa nesse Brasil, emprega a gente, e vamos fazer produtos eletrônicos aqui no Brasil, cara. Eu não quero mais nada da China, eu não aguento mais essas coisas da China. Desculpa, chineses, mas é verdade. Ai. Bem, gente, depois desse momento de desabafo, vamos ler aqui o comentário da Juliana Quevegaldi, que ela disse lá no nosso Instagram sobre o episódio do Cicada 3301. Ela falou assim: acabei de ouvir esse, tô atrasada, eu sei, mas é que eu tô ouvindo todos em ordem. É isso aí, hein? Parabéns. Olha só. Parabéns. E acho que a Cicada 3301 foi um processo seletivo, literalmente para o MIT. Tipo, para encontrar pessoas com um QI além do normal, sabe? Sei lá, ou pode ser o capiroto. Adoro esses extremos, né? Ou é seleção para o MIT, ou é o demônio. Gosto. É assim que as teorias da conspiração funcionam, não existe meio termo. Não existe. Não existe. Mas será que qual capiroto que ela tá falando, hein? Tem tantos, né? Tem muitos. Eu conheço um que o apelido dele é capiroto. Inclusive, eu tenho foto com ele. Nossa, que susto! Eu conheço. É o Rafael Bittencourt, do Angra, da banda Angra. Eu tenho uma foto com o Rafael e o apelido dele é capiroto. É que eu lembrei, gente, aí. Bom, gente, indicações para o episódio de hoje. Vou começar aqui trazendo as minhas. Tenho 2 indicações. Finalmente eu vou trazer uma indicação que tem relação com o tema que a gente vai falar. Bom, a primeira delas é um documentário que se chama Kennedy Revisitado através do Espelho. Ele é do Oliver Stone.
o Oliver Stone já tinha feito um primeiro documentário lá de 1991, né, com as evidências que existiam até aquele momento, né? E esse documentário aqui é a versão de 2021. Então ele resgata aquilo que ele falou lá no começo da década de 90 e traz algumas evidências novas. É bem detalhado, são quase 3 horas de documentário. Muita coisa do que a gente vai falar aqui tá, né, nesse documentário também. Então, se você quiser ver com mais imagens, mais detalhe. E eu vou trazer um livro também. Esse é de ficção, tá? Mas tem relação com o tema que a gente vai falar, que é do Stephen King, que é novembro de 1963. A história, bem num resumo aqui para vocês, é um cara que volta no tempo com a missão de impedir, né, o assassinato do Kennedy. E aí ele se envolve em todas essas questões de teoria da conspiração que a gente vai falar aqui. É um livro bem legal também, para quem gosta, né, do jeito que o Stephen King escreve. Acho que é um dos melhores dele. Né? E vocês encontram aí fácil, e-book, livrarias. Bem legal, vale a pena. E a minha aqui para fechar é uma série da Netflix que se chama Umbrella Academy, que também tem a ver com a morte do Kennedy, no final das contas. Não é spoiler nem nada, mas essa dinâmica dentro da série tem um ponto muito importante que é a morte do Kennedy. Então vale a pena vocês conferirem. É para toda a família, é legal, entendeu? Não é a melhor série do mundo, mas é legalzinha. Então fica aí minha indicação para você assistir quando tiver que espairecer a cabeça. Beleza. Bom, então vamos pro tema que hoje tem bastante informação. Vamos lá. Vem para um tema já de morte, já começando o ano bem, 2023. A gente, por isso que a Beta já desejou que todo mundo estivesse com bastante esperança, porque é agora. O negócio tá... né, menina? Bem, gente, nós hoje vamos falar aí sobre as teorias da conspiração que envolvem a morte do então ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, também conhecido como John Fitzgerald Kennedy. Ele foi presidente dos Estados Unidos, né? Nasceu ali na cidade de Dallas em 29 de maio de 1917 e morreu... Dallas não, Brookline, e ele morreu em 22 de novembro de 1963. Ele também, né, conhecido aí pelas suas iniciais, que é JFK. Nossa, parece Juscelino Kubitschek, não? Tô pensando aqui. Porque o Juscelino, presidente do Brasil, era JK, né? Não sei, veio um momento filosófico aqui. Mas enfim, ele foi um político americano aí, ele foi presidente dos Estados Unidos entre os anos de 1961 a 1963, quando foi assassinado. O Kennedy, né, ele serviu aí como comandante-chefe no auge aí da Guerra Fria, e ele teve que lidar aí com uma parte aí bem complicada da economia, que estava se tornando cada vez globalizada, e também viveu ali um tempo de conflitos, como a era da segregação racial e algumas relações diplomáticas bem problemáticas com a União Soviética e Cuba. Enfim, o Kennedy, ele era do Partido Democrata, ele também era religioso, então ele era católico. Ele também se formou aí na Universidade de Harvard em 1940, antes dele se alistar na reserva da Marinha, que ele também já foi, né, da Marinha. E durante a Segunda Guerra Mundial aí, ele acabou comandando alguns barcos, né, no chamado Teatro de Operações do Pacífico. E ele acabou ganhando aí uma medalha por heroísmo nesse período. Enfim, ele cresceu aí na sua carreira e tudo, chegou aí para o Senado, chegou a publicar livros também, né, igual, por exemplo, tem um livro dele chamado Profiles in Courage, que ganhou um prêmio, né, e no ano de 1960, ele acabou ganhando aí as eleições, derrotando o republicano Richard Nixon, né, que era o vice-presidente
daquela época. E, bem, o Kennedy, ele era muito conhecido ali pelo seu bom humor, né, e charme, também ele era um homem, assim, bem jovem, né, talvez isso despertou alguma inveja de alguém, por isso que ele foi assassinado. Olha eu levantando outra teoria da conspiração. Não, e ele foi o presidente mais jovem, né, dos Estados Unidos, acho que ele tinha 43 anos quando ele foi presidente. Isso. E, isso é verdade. E, bem, o problema do Kennedy ali era porque havia ali umas tensões bem grandes ali com os blocos comunistas durante a Guerra Fria, que foi que ele enfrentou. Então, por isso que ali fala muito ali da questão de Cuba, fala muito também da Rússia, né? Que ele tentou, sim, o Kennedy derrubar o governo cubano, né, do Fidel Castro. E aí, bem, não vou ficar prolongando nessa parte, mas as teorias da conspiração também envolvem aí esses personagens da nossa história. E é isso. Não sei se as meninas têm mais alguma coisa para agregar aqui nessa parte. E uma coisa que eu acho que é importante falar, quando a gente fala do Kennedy, que vai fazer um pouco de sentido com as teorias da conspiração que a gente vai trazer, é que, além dessas tensões que a Tassi mencionou, ele tinha um perfil muito progressista, que era uma coisa nova num presidente dos Estados Unidos. Ele estava fazendo alguns movimentos que começaram a incomodar um pouco a sociedade daquela época. Um deles, por exemplo, era acabar com a segregação racial, né? Então, ele publicamente era contrário a isso. Do Martin Luther King, por exemplo, ele apoiava muito o Kennedy publicamente. Uhum. Ele também tinha uma posição um pouco diferenciada em questões relacionadas à guerra. Ele não era muito favorável à guerra do Vietnã. Ele não era muito favorável ao que os Estados Unidos fizessem intervenções militares em outros países de uma forma descontrolada. Isso começou a gerar tensão com a CIA e com o FBI, que mais para frente vai fazer um pouco de sentido aqui. E um último ponto que eu acho que também é legal falar é que ele começou a mexer, junto com o irmão dele, o Robert Kennedy, com a máfia, que era um problema muito grande também naquela época. Então, eles começaram a realmente fazer uma caça às bruxas, processar, prender realmente essas pessoas. E tudo isso, né, imagina, a gente está falando de 1963, você trazer alguns tipos de ideia que o Kennedy trazia era um pouco controverso e perigoso naquela época. Naquela época, hoje. Certas coisas nunca mudam. A história só se repete, né? Vocês Pois têm o como foi o dia? Como foi o relato do dia? Uhum. Então, por favor, pode ir. Bom, então a gente está falando, né, do dia 22 de novembro de 1963, e a gente está na cidade de Dallas, no Texas. Esse é o cenário aqui do dia da morte dele. Bom, o Kennedy ele, ia fazer uma carreata, porque estava próximo das próximas eleições, né, que iam ser no ano seguinte, e ele queria buscar apoio. Então, como a gente comentou aqui no começo, o Kennedy era um presidente muito progressista, e justamente por isso ele não tinha tanto apoio no Texas, que é uma região um pouco mais tradicional dos Estados Unidos. E aí, buscando esses votos, buscando essa popularidade, ele ia fazer uma carreata por lá com o governador, que na época era o John Connally. Né? Então, estava no carro o governador, né, a esposa do governador, o presidente Kennedy e a Jack Kennedy. E aí, algumas coisas são interessantes nesse dia da carreata. Primeiro que essa carreata mudou algumas vezes de trajeto. Deveria passar por outro local. Porque a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente, mas naquela curva fatídica onde aconteceu o assassinato, do ponto de vista de segurança, não é muito bom você deixar uma carreata de um político, por exemplo, passar numa curva, porque é um lugar que necessariamente ele precisa diminuir a velocidade e é mais difícil você manter todas as janelas dos prédios protegidas e manter os seguranças andando ao lado do carro. Então, esse trajeto mudou de lugar algumas vezes durante, né, o dia 22 de novembro, e eles acabaram decidindo passar em frente ali ao depósito de livros da escola do Texas, que foi onde fatalmente ele
foi atingido por um tiro. Então essa carreata ela passava por ali, né, por essa rua, que é uma rua curva. Tem vídeos disso, a gente vai colocar o vídeo aqui para vocês também, e quem estiver acompanhando no Instagram, a gente coloca lá na página do Instagram, no Reddit, para vocês verem. Quando o veículo dele se aproximava dali, dessa curva, né, em frente ao depósito de vídeos da escola do Texas, são ouvidos alguns disparos. Você vê pelo vídeo que as pessoas ficam um pouco atordoadas do que aconteceu. E o que a gente consegue ver nas imagens são 2 disparos. Um que aparentemente atinge primeiro o pescoço do Kennedy, tanto que ele coloca a mão, ele tá no carro, né, junto com a Jack Kennedy, ele coloca a mão aqui. E um segundo tiro que foi direto na cabeça. Tem uma multidão acompanhando isso, era uma carreata, então tinha várias pessoas ali na rua acompanhando. E tem algumas questões interessantes também quando a gente olha para a cena do assassinato. Muitas coisas aconteceram ali um pouco estranhas. Uma delas, um cara passou mal uns 15 minutos antes da carreata começar, em frente ao depósito de vídeos da escola do Texas. Esse cara passou mal, desmaiou, gerou um burburinho ali, depois simplesmente não foi para o hospital nem nada, levantou como se nada tivesse acontecido. No momento do disparo, tem o famoso Umbrella Man, né, que tem relação aí com a Umbrella Academy, que foi a inspiração. Perfeito. Um pouco antes do Kennedy passar, você percebe um cara abrindo um guarda-chuva preto. Não está chovendo no dia. Exato. E ele fica fazendo assim com o guarda-chuva, tipo, balançando o guarda-chuva. Parece que ele está sinalizando para alguém com esse guarda-chuva. Literalmente. Parece Isso muito. eu Senão, tenho certeza. parece. Nossa, Tassiane tem certeza. Tassiane Achou o assassino. Tassiane Não. tem certeza. Eu tenho certeza, porque, tipo assim, se, claro, né, tem uma pessoa que foi acusada de assassinar o Kennedy, mas se tem essa pessoa aí com guarda-chuva, né, você acha que ele não é suspeito? Eu acho. Tassiane falou, tá falado. Não sei, né, enfim. A Paty é da área do direito, ela sabe se isso não é suspeito. Não, com certeza é. Esse cara foi interrogado. Depois a gente vai falar do que ele explicou aí da justificativa do guarda-chuva. Que eu já adianto que não tem pé nem cabeça a justificativa que me deu, mas beleza. Então, no dia do assassinato, tem esse homem, né, do Umbrella Academy, por isso que eu reforço mais uma vez. Assistam, é bonitinha a série, é gostosinha de assistir. Não é melhor, mas é legal. E vale ressaltar que 2 dias depois, alguns dias, aliás, né, depois do crime, o acusado do assassinato, que foi preso imediatamente, ele estava sendo conduzido pela polícia para um tribunal, onde ele prestaria um depoimento, e no caminho ele foi assassinado por um cara chamado Jack Ruby, que era um dono de um bar da cidade de Dallas, que supostamente é ligado à máfia. Então acaba-se aí a cena de todos os crimes, né, desta parte, e passa-se para o momento das investigações. Falando aí sobre o suposto assassino, que é o Lee Harvey Oswald, ele foi preso, encontrado em um teatro, cerca de 80 minutos após o ocorrido. Gente, como que pode, né, a pessoa ser tão fria assim, né? Assassinar e tipo, beleza, vou no teatro. Mas, enfim. Aí, ele, né, o Oswald, ele inicialmente foi acusado do assassinato por um policial lá da cidade de Dallas, o J.D. Tip. Mas aí o Oswald ele falou que não tinha matado ninguém, né, que ele era um chamariz e tal, lá. Então vamos lá, gente. Quem que era o assassino do JFK? Bom, gente, o Lee Oswald, ele tinha um perfil um pouco diferente, né? Quando a gente pega a história dele, o perfil dele é
Quando a gente começa a falar das teorias da conspiração, até hoje não fica claro se realmente essa era a história dele ou foi a história que fizeram parecer que ele era, né? Mas quando a gente olha para o Lee Oswald, ele era do exército norte-americano, ele foi fuzileiro, e aí o que ele conta, né, é que ele aprendeu o russo enquanto ele era fuzileiro, né, nas próprias escolas do exército, e ele sempre teve uma inclinação ali para as ideias comunistas. O Lee Oswald, a vida toda dele, ele teve afinidade com isso. Ele passou um tempo morando na União Soviética, ele passou alguns anos morando lá, e aí, de acordo com o que dizem, né, é que ele meio que se desiludiu com o comunismo, ele imaginava que era de uma forma, e aí quando ele foi viver lá, ele viu que não era bem aquilo que ele estava pensando. Ele se casou com uma mulher lá na União Soviética, que era a Marina, né? E enquanto ele estava na União Soviética, isso é bastante engraçado quando a gente olha para a história do Lee Oswald, é que ele chegou a falar na União Soviética que ele queria entregar segredos dos Estados Unidos. Falou isso de forma muito aberta. E depois, quando ele resolveu voltar para os Estados Unidos, permitiram a entrada dele de uma forma, assim, relativamente tranquila. Lembrando que a gente está na época da Guerra Fria. Imagina, né, se isso ia ser bem recebido. Mas, enfim, ele conseguiu entrar, a esposa dele também conseguiu entrar. E durante toda a história dele, a gente vai falar um pouco na parte das investigações mais sobre isso, ele sempre teve afinidade com esse tipo de ideia e ele chegou a tentar buscar sair dos Estados Unidos depois, né, para apoiar países comunistas. Dentro do próprio Estados Unidos, ele fazia parte de um grupo que se chama Jogo Limpo para Fidel Castro, né, que era um grupo contrário aos embargos que os Estados Unidos faziam a Cuba, e ele era membro. E o Lee Oswald, ele começou a trabalhar nesse depósito de livros da escola do Texas cerca de um mês antes da morte do Kennedy, né? E aí, quando a polícia entrou no prédio, a versão que a polícia dá é que ele estava no 6º andar do prédio, que ele usou uma pilha de livros ali como um sniper, né, para apoiar uma espécie de carabina que ele estava usando para matar o presidente. Encontraram 3 cápsulas de disparos, né, de uma arma de 6,5 milímetros, eles encontraram essas cápsulas ali, presumiram, né, que foi atirado daquela arma. Eles não encontraram impressões digitais que fossem muito confiáveis, né, mas, enfim, pelos relatos aí, eles associaram Lee Oswald com a arma, e foi isso, né? E quando a gente falar um pouquinho das investigações, tem algumas contradições aí sobre ele estar no andar, não estar, que a gente vai falar. E logo depois do disparo, o Kennedy é levado para o Hospital Parkland, onde ele foi declarado morto cerca de 30 minutos depois, né? Aí, de lá, ele foi conduzido para um outro hospital militar, que era o Bethesda. E, né, a partir daí é que se desenrola toda a história. Dentro das investigações, né, a gente teve 3 investigações sobre esse caso. Então, a primeira foi em 1964, a Comissão Presidencial sobre o Assassinato do Presidente Kennedy, conhecida popularmente como Comissão Warren, concluiu que o JFK foi morto por um único atirador, né, o Oswald, e que ele teria agido sozinho e não fazia parte de nenhuma conspiração. Aí, algumas décadas depois, em 1978, outra comissão do governo, o Comitê de Assassinatos da Câmara dos Representantes, concluiu que, segundo aponta a ABC News, além do Oswald, poderia existir o segundo atirador, né? Porque, como a Paty bem citou, eles realmente, na época, assumiram muitas coisas sem ter muitas provas, sem contar que tinham muitas provas, né? Inclusive, é difícil acreditar que uma pessoa sozinha iria atirar no presidente, certo? Sem ser visto, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Dentro dessa comissão de 1978, a comissão concluiu, então, que havia uma conspiração, mas a própria comissão não foi capaz de determinar quem estava por trás, né? O que aí abriu uma lacuna, e todo mundo sabe, que faz parte desse podcast, sabe que essas lacunas é aonde
se dá início às teorias da conspiração, né? Depois disso, vários historiadores e especialistas tiveram acesso aos relatórios, mais ou menos na década de 90, lá em 1992, né? E também constataram contradições, como, por exemplo, os horários da cadeia de custódia das balas e as cápsulas encontradas em Dallas, assim como a Paty já tinha falado. Então, são diversas... assim, o que dá a entender é que, o presidente foi morto, colocaram laranja, né, para poder absorver todas essas acusações, mas que havia alguma coisa por trás disso e até agora ninguém sabe o que é. Vamos falar um pouquinho das controvérsias? Tem algumas Sim. aqui bastante interessantes. Acho que uma delas, e a mais marcante, é a teoria da bala mágica. A teoria da bala mágica, ela foi criada pelo Arlen Specter, que foi um dos especialistas ouvidos aí na Comissão Warren, né, para elaborar o relatório, e foi o cara que criou essa teoria aí dos 2 tiros, né? Como eu comentei um pouquinho antes, acharam 3 cápsulas de bala. Só que a teoria dele uma errou completamente, não acertou ninguém, alvo nenhum. Uma foi a que acertou, né, acertou a cabeça do Kennedy. E tem uma das balas, que seria aí a bala mágica, né, para explicar os ferimentos do Kennedy e do Connally. Eu vou colocar aqui para quem está vendo no vídeo até uma imagem com a sequência das coisas, só para vocês entenderem como não faz muito sentido na hora que a gente fala. Mas de acordo com essa teoria, essa bala ela teria passado pelas costas do Kennedy, saído pelo pescoço dele, acertado o Connally, que era o governador, né, do Texas, nas costas, passando pelo pulmão dele, depois pela costela direita, saiu pelo pulso dele e acabou na perna esquerda. Gente. Vocês conseguem imaginar uma bala fazendo todo esse trajeto? Impossível. Fisicamente é impossível. Sem condições. E o que é mais interessante, se uma bala fosse capaz de fazer todo esse trajeto, veja que ela tá passando aqui pela costela, pelo pulso. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas quando você atira em alguém e essa bala pega num osso, ela fica desgastada na ponta. Tipo, ela sofre um dano, a bala também, né? Porque o osso é forte pra caramba, ainda mais se você passa por vários assim, você tem um dano na bala. E as balas que foram encontradas, perfeitas. Sem nenhum tipo de... Que estranho. Sem nenhum tipo de dano. Então, ainda que fosse possível que tudo isso aqui tivesse acontecido, essa bala ia estar detonada na ponta. Não, mais uma vez, é mais uma evidência muito estranha de que, supostamente, alguém teria implantado provas falsas. Né? Com que intuito? Por quê? Essa teoria da bala que dança aí, porque realmente é uma bala que dança, ela vai para todos os movimentos possíveis e imagináveis. Para mim, dentro de todo o contexto da morte do Kennedy, é o que mais me leva a crer que existe alguma coisa muito maior por trás da morte do JFK. Né? Porque é uma coisa que é documentada, né? Mais uma vez, é documentada, é uma prova que está lá, que tem documentos sobre, certo? Então, para mim, eu acho que é a maior prova de todas. Agora, por que esconder? Por que implantar essas provas? Com que intuito? Quando a gente fala da bala, a gente também tem o problema da cadeia de custódia, né, que foi o que a Beto falou um pouquinho antes. Cadeia de custódia nada mais é do que quando você tem uma prova pericial, você tem que conseguir garantir que aquele objeto que está passando por uma perícia não foi adulterado. E para isso você tem uma cadeia de custódia, que no Brasil é bem recente essa regularização disso. Já existia, assim, na prática todo mundo sabia que já existia, mas não tinha nenhuma lei falando como que devia ser a cadeia de custódia. Isso Sério? foi em 2019. Putz, caraca! Antes disso era meio cada um faz como acha que tem que fazer. Mas em 2019
veio certinho. Tem que manter vários logs de quem recebeu, como recebeu, tem que ter um lugar adequado para você guardar tudo isso. E quando a gente olha para a cadeia de custódia da bala, tem um ponto aqui que eu acho muito interessante. De acordo com o relatório, que faz parte do relatório da Comissão Warren, né, eles pegaram isso para colocar lá, um dos investigadores, que é o Robert Fraser, ele recebe uma das balas, né, que foi encontrada no laboratório do FBI, entregue pelo Elmer Todd, que era do serviço secreto, às 19h30. Isso está lá no relatório, que ele recebeu às 19h30, esse Elmer Todd entregou para ele às 19h30. Só que no mesmo relatório, um pouco mais à frente, consta a informação de que esse mesmo Elmer Todd recebeu a bala às 8h50. Se ele só recebeu a bala às 8h50, como que ele poderia ter entregue ela para uma pessoa às 7h30 da noite? Os horários não batem. E aí, tudo bem, pode ter sido um erro? Pode, mas você vai cometer esse tipo de erro na investigação do assassinato do presidente? Não, né? Probabilidade é ínfima. Vamos lá, controvérsias das investigações. O que vocês acharam? Bom, a autópsia tem alguns problemas aqui quando a gente fala da autópsia do Kennedy. Bom, a autópsia dele foi feita no Bethesda, que era, né, um hospital militar, né, tradicionalmente. E ele foi feito por 2 médicos, que eram o Humes e o Boswell. E começa a ficar um pouco estranho, porque nenhum deles era especialista necessariamente nesse tipo de autópsia. Eles eram médicos clínicos, eles não tinham familiaridade com isso. Então já causa um pouco de estranheza você ter chamado 2 pessoas que não eram especialistas para uma autópsia, né, lembrando que a gente está falando do presidente da época. E eles concluíram a autópsia em 3 horas, que os críticos dizem que também é um tempo relativamente curto para o tipo de trabalho que eles tinham que fazer. E tem alguns relatos de que esses 2 clínicos pediram um reforço técnico que não foi autorizado. Então, eles chegaram a eles mesmos reconhecerem que precisavam de apoio de alguém com um pouco mais de experiência, e isso foi negado sem uma justificativa, né, do porquê, porque faria todo sentido, né, ter o apoio de alguém ali para eles para fazer essa autópsia. Durante a autópsia, eles encontraram um buraco de bala nas costas do presidente, né, que foi um dos tiros que de fato ele recebeu, né, que teria sido esse tiro, né, que atingiu, passou pelo pescoço. Só que ninguém encontrava essa bala. Depois acharam essa bala perdida em uma maca no hospital, e aí eles deram uma justificativa de que isso foi pelas manobras de ressuscitação que fizeram no presidente, que pode ter feito a bala cair. Não sou médica, não sou legista, não sei se isso faz sentido, mas os críticos desse relatório falam que onde a bala estava alojada não teria como uma manobra de ressuscitação fazer ela sair, que não é tão simples assim fazer uma bala sair de uma pessoa, principalmente depois que ela já morreu. Então se critica bastante isso. Os médicos que conduziram a autópsia descartaram as notas deles logo depois. Um deles diz, inclusive, que queimou as notas da autópsia. E aí, quando ele foi perguntado na comissão por que ele fez isso, ele falou que jogou fora porque elas estavam sujas do sangue do presidente e ele não queria que isso virasse um objeto mórbido depois de recordação, de colecionador. Mas foi algo também bastante questionado do porquê eles descartaram essas notas. E um ponto também que eu acho que é bem, né, estranho, é que uma das pessoas que foi ouvida na comissão Warren foi o John Stinger, que foi supostamente o fotógrafo da autópsia. Ele realmente conduziu, né, as fotos e tal, só que as fotos do cérebro ele não reconheceu. Ele disse, não fui eu que tirei essas fotos. Fala, eu não uso esse papel fotográfico, não me lembro de ter tirado essas fotos, não fui eu que fotografei. E o cérebro do Kennedy sumiu. Ninguém sabe exatamente onde ele foi parar. Logo depois da autópsia, ele foi guardado no Arquivo Nacional, mas depois ele sumiu desse Arquivo Nacional. E aí tem algumas teorias. Tem gente que fala que foi a família que recuperou e enterrou junto com ele. Tem gente que diz que foi perdido de propósito para esconder as teorias aí da conspiração. E não só teorias, mas esconder que, por exemplo, que o Kennedy usava drogas,
sabe? Que iam descobrir isso se mexesse no cérebro dele, ou que iam começar a especular sobre outras doenças, porque não sei se todo mundo sabe, mas o Kennedy tinha uma saúde muito ruim, né? Toda a família Kennedy, na realidade, e não era uma coisa que eles queriam que todo mundo soubesse do presidente, né? Então tem algumas explicações para isso, mas o cérebro desapareceu. E aí casa, né, com a informação do fotógrafo de não reconhecer essas fotos. Caraca. Que estranho, gente. Bem, Tá, e dentro das teorias, o que vocês acharam de teorias da conspiração da morte? Eu tenho só mais uma controvérsia que eu queria trazer antes por da favor. gente passar para as teorias, que é das testemunhas. E principalmente as testemunhas que viram o Lee Oswald dentro do prédio. Como a gente comentou, a teoria oficial é de que o Lee Oswald estava no 6º andar, e aí o que os policiais dizem é que ele desceu as escadas do prédio assim que ele atirou no presidente, saiu do prédio, no meio do caminho ele encontra esse policial, que é o Dippet, que Tassi mencionou, eles entram num confronto, ele atira nesse policial, mata o policial, e depois ele foge para próximo desse teatro, que foi onde ele foi preso. É a história oficial que eles contam. Só que tem alguns problemas aí com essa versão. E essas controvérsias estão nas testemunhas que também trabalhavam no depósito de livros, junto com o Lee Oswald naquele dia. Uma das testemunhas, que é a Vicky Adams, ela trabalhava lá também, no mesmo prédio, e ela estava no 4º andar no momento em que o presidente foi atingido. E assim que ela ouviu os disparos, ela desceu a escada. E ela disse que não viu ninguém nas escadas. Pelo tempo que ela desceu e o tempo que o Oswald desceu, eles teriam se encontrado na escada. Ele estava no 6º, ela estava no 4º, né? Ele teria passado por ela nas escadarias do prédio. E ela não viu ninguém. Ela chegou a indicar uma outra mulher que também trabalhava com ela, que se chamava Sandra, dizendo, olha, ela estava comigo, ela também não viu ninguém, e a comissão se recusou a ouvir essa pessoa, essa Sandra, que ela indicou. E no relatório, quando eles fazem a versão final, aparece um lapso de tempo diferente do que a Vicky informou nas declarações dela. No relatório, dá a entender que ela demorou mais para descer, mas no depoimento original dela, ela fala que foi mais rápido. Então dá a entender que eles tentaram dar uma desacreditada no depoimento dela, por algum motivo. Outra testemunha também fala que viu o Oswald segundos depois do disparo tomando um refrigerante no lobby. Sim, segundos, praticamente ao mesmo tempo. Como que esse cara desceu tão rápido? Ainda deu tempo de pegar um refrigerante e ficar lá no lobby, né, parado, tomando. Não faz muito sentido. Não, nenhum. E tem também pontos das testemunhas que falam que elas ouviram mais disparos. E algumas também afirmam que elas ouviram disparos saindo do lado da carreata e não de cima. Um dos policiais que foi ouvido, inclusive, disse que ele sentiu cheiro de pólvora na hora que ele estava passando, né, na parte de baixo. Que não faria muito sentido se fosse lá do 6º andar, pela posição que ele estava. Então, assim, as próprias testemunhas dão versões que ou desacreditam o tempo ou desacreditam a forma que a versão oficial dá. E é muita gente. Né? O relatório Warren ele tem umas 800 páginas. Essas testemunhas aqui são umas cerca de 50, 55 testemunhas. É muita gente. É muita gente mesmo. É um pouco controverso isso, se ele estava descendo as escadas ou não estava. Gente, vocês viram também que foi controverso? Tem um ponto, mas isso é em relação ao enterro do John Kennedy. Que foi muito estranho ter 2 caixões. Não sei se vocês viram isso. 2 caixões no enterro do Kennedy? Sim. Não vi. Então, tem um homem que ele foi responsável na época, né, por preparar o corpo do John Kennedy, né, e colocá-lo ele no caixão, que esse homem é o Joe Hagen. E na época, né, ele disse que ele lembrava exatamente do que tinha acontecido naquela noite, né? Então, ele lembra, tipo, de tudo, de como que ele vestiu o cadáver do Kennedy, como que ele amarrou a gravata, né? E ele chegou a colocar também um rosário nas mãos
do Kennedy, né? Então isso aí ficou tipo bem marcado assim na cabeça dele. Mas chegaram algumas pessoas a questionar ele por que no dia do enterro, né, havia 2 caixões. E aí, o que se diz sobre isso, né? Que o corpo, então, do John Kennedy, que foi enviado de Dallas, lá onde ele foi assassinado, foi mandado, né, para Washington, num caixão de bronze, né? Mas depois, em seguida, ele foi colocado num caixão de mogno, para o funeral e para o enterro. E a empresa que o Hagen trabalhava, né, forneceu aí o caixão de mogno, selado num cofre no Cemitério Nacional de Arlington. E aí o Hagen, ele fala assim, que disseram, né, eles nos disseram que o caixão de bronze havia sido danificado na viagem de Dallas. Mas a verdade é que ninguém sabe o que aconteceu com esse caixão de bronze. Nossa. Muito estranho. Aí será que eles querem dizer o quê? Tipo, teve uma troca de corpo? Sei Eu lá. acho que é bem isso mesmo, que teve Será uma que o troca. Kennedy tá vivo? Então, Nossa, gente, uma caravana de gente que morreu e tá viva. Não, é. Vai não, saber se ele não era reptiliano, né? Você não sabe? não, é complicado essa questão aí. Quem eu achava que era reptiliano morreu, então. Você não Nem sabe sei se mais. morreu. A gente acha que morreu. A gente não tem certeza. É. Ai, pois é. Vamos ver. Bem que a Rainha Elizabeth podia ser amiga do Silvio Santos, né? Aí ela podia ter feito vários clones dela. Então, Tá vendo? Não tem o networking certo, é o que acontece. Aí a gente tem que ficar aguentando lá o filho dela, o Charles, as brigas entre o príncipe William e o irmãozinho dele lá, o Harry. Ai. Só tristeza essa família real. Só tristeza. Volte, rainha, volte. Pra mim, todo mundo tinha que ir no caso de família resolver isso. Nossa, esse é muito legal. Apesar que agora a Netflix tá fazendo esse papel, né? Com aquela série lá. Mas não tem a Cristina Rocha, não tem a doutora Anaí. Tem Não é a uma mesma série na qualidade. Netflix de Caso de Família? Não, tem uma série da Meghan e do Harry, que saiu na E tem Netflix The Crown agora. também, né? Ah, tá. E The Crown também. Ah, tá, entendi. Olha, bem, não sei se o pessoal do podcast, se vai pro podcast, mas, enfim, eu não assisto série, então eu sou super perdida. Eu achei que tinha uma série de Casos de Família. Eu falei, mano, se tiver, eu vou assinar a Netflix. É legal. Daqui a pouco a gente conversa sobre a Netflix. É legal ver barraco quando não é o seu. Mais uma frase de camiseta. Não, mas agora, voltando para o tema, o que vocês acharam de teoria da conspiração? Sobre um espião aí que ele foi acusado de participar do assassinato do Kennedy, né? Que é o Howard Hunt. No ano de 1999, teve um arquivista, né, um ex-arquivista da KGB, o Vasily Mitrokhin. Ele disse que o Hunt, ele foi uma vítima de uma medida ativa soviética, porque, assim, porque saiu esse boato, né, que esse cara tinha participado, né? E aí, ele falou, esse cara da KGB, que o Hunt foi vítima de uma medida ativa soviética, que acabou criando uma teoria conspiratória para fazer desacreditar o papel da CIA e dos Estados Unidos. E de acordo também com esse ex-arquivista da KGB, a KGB acabou falsificando uma carta do Oswald para poder do Oswald para o Hunt, implicando ambos como conspiradores
e enviou essas cópias dessas cartas para 3 dos mais entusiastas fãs de conspirações no ano de 1975. Diz que essas cópias, né, elas eram acompanhadas, então, por uma falsa carta de uma fonte anônima, alegando que a original foi dada para o diretor do FBI, na época, que é o Clarence Kelley, e estava aparentemente essa carta sendo censurada, esta carta anônima. Cartas anônimas sempre fazendo parte de teorias da conspiração. Sim, sim. Este bilhete é verdade. É aquele meme. Este bilhete é verdade. Sim. Mas eu também achei outras coisas aí de teorias da conspiração, enfim, quem teria realmente matado o Kennedy. Será que o Lee Harvey Oswald, ele era apenas um bode expiatório, né? Ou tinha alguém aí por trás e tudo mais dessa morte? Aí, bem, uma teoria da conspiração que diz que quem realmente assassinou o John Kennedy foram os soviéticos, né? Que seria, tipo assim, uma teoria, tipo, a mais óbvia de todas. Porque não é uma coisa que é público, né? Todo mundo, tipo, sabe, e é daquela época, assim, que o John Kennedy, os Estados Unidos, na verdade, era inimigo público, né? E rival da União Soviética, né? Até após aí a Segunda Guerra Mundial também. E lá no auge da Guerra Fria, o Kennedy ele viveu um dos períodos mais tensos da gestão dele, que foi a crise dos mísseis em Cuba, no ano de 62. Então, diz a teoria aí que após ele conseguir impedir que os soviéticos instalassem, né, uma base no país lá de Cuba, o primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, não sei falar esses nomes em russo não, gente, teria ficado tão embaraçado ali com a derrota, né, e tudo mais, que teria ordenado o ataque contra o presidente Kennedy, né. E também um outro ponto que sustenta essa teoria é o fato de que o Oswald, ele teria uma conexão clara com a União Soviética, né? Porque ele já acabou morando um tempo por lá e acabou visitando também a nação 2 vezes com a esposa dele, russa, a Marina. Enfim, que loucura. Então, mas eu não acho que isso seja verdade. E como a Paty já bem disse, ele foi um dos únicos presidentes que negociou com a União Soviética, né? Principalmente com o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, eu não acredito que seja por culpa da Rússia, não. Nem tem envolvimento sobre isso. Meu ponto de vista, né? Uhum. Tem uma teoria aqui que essa é uma que eu consideraria, assim, principalmente depois que você sabe de algumas coisas de teorias que pareciam tão conspiratórias eram reais daquela época. Tem uma teoria de que foi a própria CIA junto com o FBI que armaram para cima do Kennedy. De acordo com essa teoria, assim, o Kennedy ele tinha vários desconfortos, né? Igual como a gente mencionou aqui, até a Baía dos Porcos, ele negou apoio aéreo dos Estados Unidos, ele falou, a gente vai até uma parte, mas apoio aéreo a gente não vai dar, né? E isso gerou uma indisposição muito grande. Ele já tinha aberto para alguns outros presidentes esse incômodo com a influência da CIA sobre o governo, que em algumas situações era uma força mais poderosa do que o próprio presidente no governo dos Estados Unidos. E, de acordo com essa teoria, o Lee Oswald ele foi mesmo um bode expiatório, como ele falou quando ele foi preso. Os teóricos que acreditam nessa versão dizem que a CIA fabricou todas essas evidências, que o Lee Oswald era um cara com afinidade comunista. Essa teoria diz que, na realidade, o Lee Oswald ele foi treinado com o pretexto de ser um espião, por isso que ele tinha essa formação de aprender russo, foi para a União Soviética,
Por isso que os Estados Unidos deixaram ele entrar depois que ele voltou da União Soviética. Tem uma viagem que é muito famosa e mencionada em vários documentos, que é uma viagem que o Lee Oswald faz para o México, para a cidade do México, em que ele vai para a Embaixada de Cuba. E aí ele tenta entrar em Cuba, tenta vender, meio que se vender para Cuba e não dá certo. Essa viagem é mencionada por várias pessoas que dizem que ele é o assassino. E de acordo com quem é o conspiracionista e acredita que a culpa é da CIA, essa viagem toda foi fabricada. E tem algumas coisas que suportam essa teoria. Quando você pega, por exemplo, as pessoas que viram o Lee Oswald em vários lugares antes da morte do Kennedy, todas elas descrevem um homem diferente. Alguns dizem que é mais alto, outros dizem que é um cara... é um cara mais moreno, é um cara branco, é um cara... E aí, quem é teórico da conspiração diz que, na realidade, eram pessoas usando a identidade dele, né? Mas para criar uma história. O cara comprando uma carabina, o cara indo para a União Soviética, para montar uma história que justificasse ele ser o assassino. É interessante a gente falar que o Lee Oswald ele já estava em vigilância do FBI e da CIA antes da morte do Kennedy, justamente por conta desse envolvimento dele com as questões comunistas. E o próprio Jack Ruby, que foi o cara que matou o Lee Oswald 2 dias depois que ele foi preso, já esteve na lista de informantes da CIA. Também já recebeu dinheiro no passado da CIA para ser informante. E isso foi perguntado para um dos representantes da CIA na comissão Warren e ele não falou. Ou seja, em tese foi um crime de perjúrio que aconteceu aí. Ele não falou, ele estava sob juramento, essa informação não veio. Tem alguns dados também de que a CIA já tinha conhecimento de algumas ameaças ao Kennedy antes de ter acontecido essa situação do assassinato. E aí a teoria da conspiração é que eles não deram atenção de propósito. Tem 2 eventos aqui que eles falam, um de Chicago, que foi em 31 de outubro, então um pouco antes aí do assassinato em novembro, que uma denúncia chegou para a CIA de que 4 cubanos estavam armando para matar o Kennedy. Uma pessoa chegou a hospedar eles em uma pensão e ligou também para a polícia, falando que eles estavam lá hospedados com armas e que eles tinham um esboço de por onde o carro do Kennedy ia passar. Né? E ninguém fez muita coisa com essa informação. E que a mesma coisa aconteceu depois em Tampa, na Flórida. Né? A mesma informação chegou para a CIA de que tinha alguém tentando matar o presidente. Tem até algo que eu acho muito engraçado, que na comissão Warren aparece esse cara, que chega a falar de um bilhete que o Lee Oswald teria mandado para a CIA 10 dias antes. E aí perguntam para ele, o que tinha no bilhete? O cara, eu não lembro. É uma coisa bem especial para você não lembrar, né? Você vai ver poucas vezes na vida um bilhete ameaçando o presidente. Exato. Aí eu não lembro, né? Uhum. Eu não lembro, não era importante. Sei. Pois eu lembro de muita coisa. Eu tenho uma memória... Não, para algumas coisas é ruim, mas para outras é muito boa. Eu lembro de certos detalhes que ficam despercebidos. Eu acho que, para mim, uma carta dessa não ficaria despercebida de jeito nenhum, nem que eu tivesse a pior memória do planeta. Não faz sentido, tá igual o cara lá que viu o nome das 8 naves espaciais e tipo, esqueci. Que era do Guardião Solar lá, não faz sentido. Pois é. Claro que esqueceu, inventou na hora. Brincadeira. Mas assim, dentro do contexto do JFK, né, vale aqui salientar de novo e reforçar a indicação que a parte fez, né, que foi o JFK revisitado através do espelho, né, que é do Oliver Stone. Lá tem bastante coisa, ele aborda todos esses fatos, até porque em 2017, pelo então presidente Donald Trump, foram tirados do sigilo 3 milhões de documentos, e dentro desses também envolvia a morte de JK, no mesmo ano que foi lançado o documentário. E dentro do documentário, eu analisei prova por prova desses documentos oficiais e testemunho dos historiadores que, de fato, mergulharam e estudaram todos esses
milhões de documentos para poder montar esse documentário completo, né? E o próprio Oliver Stone ele fala assim: Kennedy avançou nas possíveis relações com Cuba, negociou com a União Soviética, começou a pensar em tirar os Estados Unidos da Guerra do Vietnã. Ele era anticolonialista. Oh, meu Deus, de novo. Ele era anticolonialista. O próprio Robert McNamara, meu Deus, hoje tá difícil, vamos voltar. O Oswald, não, tô falando merda. Mas de novo. O Oliver Stone, ele comenta sobre o próprio documentário, né? Kennedy avançou nas possíveis relações com Cuba, negociou com a União Soviética, começou a pensar em tirar os Estados Unidos da Guerra do Vietnã. Ele era anticolonialista. E o próprio Robert McNamara, seu secretário de defesa, confirmou isso em suas memórias. E ele fala que Kennedy, de fato, era o presidente que realmente tentou mudar as coisas. E isso voltou contra si. E daí, especialista atrás de especialista, todos apontam a CIA, porque naquele momento conduzia sua própria política externa e o presidente quis acabar com o seu reinado. Então, eles dão dois exemplos assim muito claros, né? A agência cogitou que Kennedy apoiasse um golpe de Estado contra Charles de Gaulle, assegurando que ele e todos os militares franceses estavam contra o seu presidente por causa da sua intenção de acabar com a guerra na Argélia. E também de que a CIA o enganou quando, desobedecendo às suas ordens, os serviços secretos norte-americanos entregaram Patrice Lumumba, primeiro-ministro do Congo, derrubado por Mobutu Sese Seko, em um golpe militar, a seus inimigos para que o assassinassem, apesar de JFK ter prometido proteção. Então, tudo isso está documentado e gravado. Então, estava naqueles documentos lá em 2017 e está gravado por algumas citações e também está nesse documentário. E ele ainda salienta, né, o Oliver, que é o cineasta responsável por esse documentário. É mais importante a gente saber o porquê que o Kennedy foi morto do que por quem. Até faz muito sentido, né? Por quê? Por que que isso seria acontecido, né? Quem seria responsável por essa morte? Daí, em 2022, o Biden deu uma outra ordem executiva, liberando mais 16 mil registros que haviam sido divulgados ano passado, certo? E aí, um deles, né, que a Paty falou muito bem, que a Paty também falou sobre o Jack Ruby, né, que foi o assassino do assassino, Inception, o assassino do assassino do JFK, e dentro desses documentos tem um dado muito importante também, que é em abril de 1964, um psiquiatra chamado Louis John West visitou o Jack Ruby em sua cela de isolamento em uma prisão de Dallas. E de acordo com a avaliação por escrito de West, ele descobriu que o Jack Ruby era tecnicamente insano e precisava de hospitalização psiquiátrica imediata. Essas são as conclusões que integralmente ninguém havia falado de Jack Ruby anteriormente. E Ruby parecia perfeitamente são para as pessoas que conviviam com ele. Mas o West declarou louco. Mas o que ninguém sabia, e o que o West não disse, era que ele trabalhava para a CIA na época. Olha que legal. Então, o West, ele era um psiquiatra contratado pela agência de espionagem. E assim, o que mais me achou mais surpreendente é que ele também era um especialista de controle de mente e também participava de programas como o MK Ultra. Se você ainda não viu nosso episódio sobre o MK Ultra, por favor, ouça. Nossa. Né? E só para relembrar, assim, né? O MK Ultra de resumo, assim, né? É um programa da CIA no qual eles forneciam drogas psiquiátricas aos americanos sem seu conhecimento, tá? Então, se você não ouviu ainda nosso episódio sobre isso, por favor, ouça, porque é muito legal. E segundo a Fox News, só para completar, né? A Fox News fala que eles encontraram alguém que teve acesso aos documentos que ainda estão ocultos, que não foram liberados para a população, e que essa pessoa
estava muito familiarizada sobre o conteúdo desses documentos. E perguntaram diretamente para essa pessoa: a CIA teve participação no assassinato de John F. Kennedy, um presidente americano? E a resposta é sim. Eu acredito que a CIA esteve envolvida. É um país totalmente diferente do que pensávamos. É tudo falso. A declaração dessa pessoa à Fox News. Então, assim, de fato tudo leva a crer que uma força muito maior estava aí por trás. É a CIA? É o FBI? Não sei. E tem muitas testemunhas, até na linha, né, do que você falou e do envolvimento, que é uma coisa que eu acho que também é legal falar, que muitas testemunhas de questões importantes da investigação morreram em circunstâncias um pouco suspeitas, né? Teve, por exemplo, o Jim Coffin, que foi um dos caras que testemunhou, né? E uma das testemunhas oculares, o cara morreu com um golpe de karatê no pescoço durante um dos treinos que ele fazia, mas ele já era acostumado a treinar e tal. Tem um outro cara aqui, que é a Erwin Roberts, que era a dona da pensão que hospedou os cubanos lá, que foi uma das que denunciou, né, das tramas para matar o Kennedy. Ela morreu de um ataque cardíaco sem nenhum histórico de doenças cardíacas, né? Não foi feita nenhuma autópsia da morte dela. Tem uma aqui que eu também acho bastante suspeita a morte dele, que é o do Hank Killen, que ele também foi uma das testemunhas que bateu muito forte na questão de onde vieram os tiros, né? Ele recebeu um telefonema 4 da manhã, de acordo com a família dele, saiu de casa super apressado depois que recebeu esse telefonema, e depois ele foi encontrado tendo caído do primeiro andar de um prédio, sem nenhum histórico de tentativas de suicídio, nem nada do gênero. Então, a morte dele foi dada como suicídio, mas não casa com o histórico dele. Suspeito, né? Imagina. E por fim, um cara aqui que foi o Edward Benavides, que ele era irmão do Domingos Benavides, que foi uma das testemunhas dos tiros que o Lee Oswald deu nos policiais. Foi uma das testemunhas-chave também, para reconhecer o Lee Oswald. Ele foi morto em uma festa com um tiro na cabeça. A pessoa que atirou nele simplesmente atirou nele e saiu. E até quem é teórico da conspiração diz que, na realidade, ele foi morto no lugar do irmão, né? Que provavelmente quem era o alvo era o Domingos, que era o irmão dele. Os dois eram muito parecidos. Não eram gêmeos, mas eram muito parecidos. E provavelmente era o irmão que deveria ter sido a vítima. Então, histórias estranhas não faltam. Não, teorias aqui não faltam, não. Até a própria Marilyn Monroe, que a gente já falou aqui, possivelmente também estava envolvida nisso, né? Na verdade, a morte da Marilyn Monroe nada mais foi do que apagar, né? Queima de arquivo. Então ela sabia demais por ter um caso com o presidente Kennedy, né? Que é uma das teorias. Então, teoria que não falta mesmo. Daria um caso de família muito bom também. Nossa, Eu quero que os mesmos criadores de The Crown façam uma série aí da vida do Kennedy. Mas aí, galera, eu tô esperando. Bom, gente, a ideia hoje foi trazer aí um pouco, né, da história do Kennedy. São muitos detalhes, né, são muitas informações. Só de volume de documento é uma coisa enorme, absurda. Então, a ideia aqui foi trazer meio que um resumão, né, e mesmo no resumão ficou longo. Para quem gosta de episódio longo, é um prato cheio. E a gente tentou trazer os pontos principais aqui para vocês, né? Mas se vocês se interessam, vejam os documentários, vejam os documentos que foram disponibilizados, porque é muito interessante. É uma história que quanto mais você descobre, mais você vê pontos de controvérsia, você vai querendo ir atrás. É bem legal, é uma das teorias mais bacanas que tem. Eu acho muito interessante porque, cara, foi o presidente aliás, um dos presidentes de um maior impacto nos Estados Unidos, que depois da Segunda Guerra emergiu como a principal expoente de força mundial, né? Então, assim, é muito, como eu vou dizer, intrigante o ver como as coisas foram escondidas, né?
Principalmente partindo de uma morte de um presidente tão importante, de uma nação tão importante. E como as pessoas simplesmente aceitaram tudo que viram e pronto, acabou. Apesar que algumas não, né? Porque senão não teriam teorias da conspiração, não é mesmo? Mas a sua grande maioria, né, aceitaram a situação. E é isso, Netflix. Tô esperando. Netflix me ouça. Tô esperando a série do John Kennedy. E é isso. Até o próximo programa e tchau. Bem, gente, foi bem legal também hoje esse episódio sobre a morte do Kennedy, né? Como as meninas já falaram, aí muitos pontos que são controversos, então vejam aí também se vocês se interessaram em saber mais sobre. Mas, enfim, pegando um pouco do que a Beta falou, imagine quantos podres deve haver aí na humanidade que a gente não tem noção, não sabe. E também, enfim, né, que surjam mais teorias também. Em relação... Elas, credo, que delícia, né? Bem por aí, brincadeira. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio do ano, né? Esperamos aí estar no mesmo horário, no mesmo canal, enfim, durante todo esse ano com mais novos episódios para vocês. E é isso. Beijos para todos e tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Peraí. A gente fez uma pausa dramática aqui. Pausa dramática. Peraí. A tia Google aqui tá querendo falar. Aí, ó, ela já tá falando aqui. Não entendi, não. Não é com você que eu estou falando.